galerinha, tudo bem com vocês? O Espaço Alegria está começando e hoje nós vamos falar sobre o tira-dentes. Não é sobre dentista não, a gente não está falando sobre tirar dentes, é tira-dentes, tudo junto. E aí, vocês sabem quem foi Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 12 de novembro. Ele nasceu no ano de 1746, no estado de Minas Gerais. Ele era mineiro. E vocês sabiam que ele era dentista? Por isso o apelido de Tiradentes. Ele era tropeiro, minerador e militar no posto de alferes da Cavalaria de Dragões Reais de Minas Gerais. Não é dragão real, aqueles que voam, beleza? A força militar que atuava na capitania de Minas Gerais. Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que se estendeu de 1789 a 1792, contra os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa no Brasil. Em 21 de abril, Tiradentes faleceu. O grupo formado pelos intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros tinha como objetivo a instituição de um sistema do governo republicano. Tiradentes foi considerado um dos líderes do movimento. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com as cobranças de altas taxas e impostos. Vocês sabiam que no dia 22 de abril não é considerado feriado? Porque o governo de Getúlio Vargas cancelou essa data. No dia 22 de abril comemoramos o descobrimento do Brasil. Na mesma data, só que no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chegava às terras de Veracruz, que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Ele chegou próximo à região de Porto Seguro, no estado da Bahia. Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro português a pisar em solo brasileiro. Na verdade, quem fez isso foi Duarte Pacheco Pereira, um navegador militar. Vocês sabiam que também é comemorado o Dia do Índio? Presta atenção nesse vídeo que ele vai explicar bastante para vocês. Produção, pode colocar, por favor? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se um dos grandes personagens da nossa história. Mas será que você sabe realmente quem ele foi? Para começar, esqueça a barba longa e os cabelos compridos. Esta imagem foi fabricada no início da República para lhe dar a aparência de um Jesus Cristo brasileiro. A verdade é que um militar como ele, naqueles tempos, poderia ter, no máximo, um pequeno bigode, e os relatos da sua prisão confirmam que ele teve os cabelos e a barba raspados antes do enforcamento. No entanto, a causa que ele defendia era das mais importantes. Em 1789, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, que cobrava um imposto conhecido como quinto, ou quinto dos infernos, expressão muito utilizada na época. Na prática, 20% de todo o ouro aqui encontrado era da coroa. E mais, se os portugueses não recebessem pelo menos 1.500 quilos de ouro por ano, eles poderiam confiscar os bens da população num processo conhecido como derrama. O resultado foi o endividamento de grande parte da elite de Minas Gerais. Fazendeiros, mineradores, padres, intelectuais e militares começaram então a conspirar contra o reino português, num movimento denominado Inconfidência Mineira. Inconfidência para os portugueses, que se sentiam traídos, mas para os brasileiros a expressão mais adequada é Conjuração Mineira. Inspirado pela independência dos Estados Unidos e pelo iluminismo francês, eles pretendiam criar uma república independente e separatista, mas divergiam em relação ao fim da escravidão. O símbolo do movimento era um triângulo com a expressão
liberdade ainda que tardia. Os conspiradores se reuniram e decidiram que o dia da revolta seria no mesmo dia da derrama, para obter a simpatia da população. Mas esqueceram de combinar com Joaquim Silvério Reis e mais 2 traidores que denunciaram o plano, numa espécie de delação premiada pelo perdão de suas dívidas. O governo, espertamente, suspendeu a derrama, mas abriu a devassa, uma investigação que resultaria na prisão dos envolvidos. Todos negaram a participação no movimento, menos Tiradentes. Quase 3 anos depois, 12 dos encarcerados foram condenados à morte, mas Maria I, rainha de Portugal, transformou a sentença em banimento, para não entrar em choque com a elite mineira. No entanto, manteve o enforcamento de Tiradentes, o único conspirador realmente pobre. O episódio bárbaro, em vez de intimidar a população, acabou se tornando um símbolo de resistência e luta por uma nação brasileira independente, fazendo de Tiradentes um mártir cultuado tanto pela direita como pela esquerda. Agora vamos assistir um desenho juntos? Mas que pena que a sua alegria acabou. Mas na próxima semana vai ter muito mais. Que Deus te abençoe, que vocês leiam a Bíblia, porque sempre é bom ler. Tchau, tchau!